A aeronave ela não pôde pousar, porque a lama ali não permitiu, e o piloto... Ele manteve a aeronave a cerca de 2 palmos, 3 palmos até da lama, e essa senhora no começo, eles tentaram tirá-la sem nem só no braço, não conseguiram, aí a aeronave subiu de novo, e aí eles conseguiram colocar uma corda e ela foi içada, e depois os outros 2 homens. Mas uma coisa que me chama a atenção, Gabriel, queria que você explicasse, a partir do instante, houve algum toque de sirene, houve alguma coisa que a mineradora fez para avisar as pessoas que ali estavam, que moram no entorno da mineradora? Vou te falar sobre as duas coisas, Lombardi. Primeiro, quem estava aí comandando as operações desse helicóptero, pilotando a aeronave, era a Major Carla. Ela já tem anos de experiência, é uma piloto que está focada nesse tipo de resgate. Vocês estavam comentando sobre essa aeronave, ela não existe em outros estados brasileiros, mas nós mineiros, por sorte, contamos com esse equipamento e também com a destreza da Major, que conseguiu realizar essa verdadeira operação de resgate, muito dramática, mas com plenitude de sucesso, Lombardi. Agora, sobre a sirene. Mais uma vez eu vou, infelizmente, fazer esse comparativo com o que aconteceu em 2015 aqui do nosso estado. Na época, já estava prevista a existência de sirenes que pudessem avisar a população sobre o risco iminente da barragem se romper, mas naquela época não houve esse toque avisando a população. Agora, a gente já tentou entrar em contato com pessoas que moram naquela região, mas nós não conseguimos conversar com essas pessoas, justamente porque todas elas estão nesse momento de desespero, tentando fugir do local, mas sem saber para onde ir, já que tudo foi cercado por essa lama. Agora, as poucas pessoas que a gente conseguiu ter contato, que são pessoas que estão lá tentando auxiliar nesse trabalho de resgate, essas, Lombardi, disseram que não ouviram nenhum tipo de aviso sonoro alertando a população para que ela deixasse esse espaço. Nas imagens aéreas feitas mais de longe, a gente consegue ter uma dimensão exata da proporção dessa tragédia. Não foi um simples pedaço ou uma tóxica dessa... acabou tomando conta de todo esse vilarejo que fica próximo à empresa, interditou pontes, interditou rodovias, então é muito difícil a gente conseguir ter acesso a essas informações agora, porque as estradas elas estão bloqueadas naquele trecho, tem muita gente tentando ir para lá para ajudar nesse trabalho de resgate, mas também muita gente tentando deixar a região preocupado com o que ainda possa acontecer, porque, mais uma vez lembrando o passado, a gente sabe que essa lama aí, se ela realmente for de rejeitos de minério das usinas aqui da região, elas contêm componentes tóxicos. Da outra vez que isso aconteceu, diversas toneladas de peixes acabaram morrendo em decorrência disso. Muitas famílias de pescadores da região acabaram sendo prejudicados. A gente está vendo aí que o rio Paraopeba, que é o que corta essa região, acabou quase que dobrando de volume depois que os rejeitos atingiram o leito do rio. Pessoas estão sendo retiradas das casas que ficam ali em volta. Então, as informações, Lombardi, Matheus e público do Balanço Geral, elas vão chegando à medida em que esses trabalhos vão sendo realizados por aqui. Olha, o contato é muito difícil, o acesso à área é muito difícil. A gente vê na imagem aérea feita pelo helicóptero da Record TV o estado em que ficou. E a gente percebe que os nossos repórteres, os nossos links, assim, a gente está com um pouco de dificuldade por conta da região. Mas a gente tem essas imagens feitas pelo helicóptero da Record TV em Minas Gerais que mostram a dimensão da lama, a dimensão que essa lama percorreu. E essa barragem que acabou de se romper, ela está entre as 50 barragens do Brasil sem garantia de estabilidade. Ou seja, é uma informação muito, mas muito preocupante. A gente está recebendo aqui mensagens de telespectadores e nas redes sociais as pessoas estão comentando. Tem uma pessoa que escreveu aqui, ó, a ponte de Brumadinho está bloqueada. Falaram que não houve muitas vítimas. Estou chegando agora. Não achei que isso um dia iria acontecer em Brumadinho. Foi uma pessoa que vive lá, escreveu isso. Tem uma outra aqui, ó. A gente acabou de receber essa imagem aqui, ó. Acabamos de receber um áudio terrível do meu tio, contando que houve rompimento de uma barragem em Brumadinho agora há pouco. Vários amigos dele estão mortos. Era para ele estar entre eles. Mas no começo do ano ele ficou arrasado com a notícia de que seria transferido de novo para lá. Mais uma mensagem aqui, ó, da Laura. Tenho 2 primos que moram em Brumadinho.
falaram que foi pior que em Mariana e que muita gente morreu. Então a gente vai estar trazendo muitas mensagens das pessoas que estão escrevendo nas redes sociais e compartilhando aquilo que acaba de chegar para elas. Olha, mas as imagens que nós estamos mostrando aqui, da área toda devastada, dá exatamente uma dimensão da tragédia que é. Não tem como. Não tem como, não tem porquê. O que acontece é uma área muito baixa e que os rejeitos, a lama foi cobrindo tudo. Nós mostramos agora há pouco uma imagem que dá a dimensão maior, bem larga, de toda a situação, porque é uma parte baixa, olha, dá uma olhada, isso parece que é um terremoto que aconteceu. É impressionante isso. Por isso que eu fiquei preocupado em saber se não existia esse alerta, porque depois de Mariana, eu acho que tudo deveria ter sido feito para avisar as pessoas, porque parte, inclusive, da própria mineradora foi atingida, a parte administrativa foi atingida. A gente está recebendo aí essas imagens. Vale destacar que ainda não é possível apurar o tamanho desse desastre. Ainda não é possível. É de uma dimensão gigantesca, de proporções assim imensuráveis. Não é isso, Gabriel? Infelizmente é exatamente isso, Matheus. E completando a informação que você deu agora há pouco sobre o Museu Inhotim, que é o maior de arte contemporânea a céu aberto da América Latina, para preservar, Matheus, tanto as obras de arte que são importantíssimas para os artistas brasileiros e para a nossa população e até a segurança de quem está no local. O museu ele está fechado. A orientação das autoridades é que as pessoas tentem evitar as estradas que dão acesso a essas duas cidades da região metropolitana, justamente para que os caminhos fiquem desbloqueados, para que mais pessoas que trabalham, que são especialistas nesse trabalho de resgate, consigam chegar com uma maior rapidez, tanto a Brumadinho quanto a Mário Campos, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Um verdadeiro contingente, Matheus, está sendo montado de operações para ajudar nesse resgate. A gente já viu que desde as primeiras horas, os primeiros instantes em que essa barragem se rompeu, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil, as pessoas que trabalham nessas empresas terceirizadas também, servidores de segurança, já se deslocaram para aquela área para tentar trabalho, mas como o Lombardi bem disse, as imagens do helicóptero da Record TV comprovam, a extensão é muito grande, então a gente pode confirmar, Matheus, que pelo menos até segunda-feira esses trabalhos ainda vão estar sendo realizados por lá, desde um levantamento para avaliar toda a extensão desses danos na parte física, quantas pessoas foram atingidas, quantas casas foram atingidas, mas também um trabalho ambiental. Relembrando, como sempre, a última vez que isso aconteceu, os danos ambientais eles foram enormes, trouxeram prejuízos para famílias de diversas cidades, tanto da região, do estado aqui de Minas Gerais, quanto do Espírito Santo. Mas o pior, Matheus, é saber que esses danos eles não são apagados com a mesma facilidade que a nossa memória, infelizmente, é apagada, né? O meio ambiente vai acabar sentindo esses impactos, dessa triste imagem que a gente está vendo agora aí pelos próximos anos, né, Matheus? Olha, a gente está conversando com o Gabriel Rodrigues e em alguns momentos a nossa comunicação acaba falhando aí por conta da dificuldade devido à região, que é uma região muito difícil para que a gente consiga estabilizar o sinal de comunicação. E a gente vê muitas pessoas nas redes sociais, daqui a pouco eu vou ler outras mensagens, e a gente acaba de receber um vídeo que mostra o exato momento em que essa barragem se rompeu. Logo após o rompimento, você vai ver comigo agora, olha essa imagem, o desespero das pessoas. Vamos ver. Lá no condomínio. Olha aqui pra vocês verem. A barragem acabou de estourar em Feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo. Restaurante. Todo mundo tava almoçando. Acabou com tudo. Olha pra você ver. Acabou tudo, ó. Olha aí, galera. E aí, galera, ó. Acabou com tudo. Tudo. Tem nada mais, nada. Portaria. Nada. Não, mas agora se você arriscar aí, meu filho, conforme for, você vai junto. Enquanto aquilo ali não... O que se percebe é que quem está falando ali são os funcionários que estão falando e que atingiu a parte administrativa, né? Atingiu o restaurante, atingiu a portaria, atingiu toda a parte administrativa. E aí a lama, simplesmente, os rejeitos foram para onde?
foram para todas as comunidades próximas e foi embora. E ele levando tudo, levando o carro, levando o caminhão, levando uma série de o que vinha pela frente, né, Matheus? O Brasil inteiro acompanhando a gente vê aqui nas redes sociais várias pessoas escrevendo. Teve uma pessoa que escreveu aqui, ó, rompimento em Brumadinho, Defesa Civil orientou moradores dos bairros Canto do Rio, Pires, Amianto, São Torrado, Alberto Flores e Parque da Cachoeira a deixarem suas casas. A tendência é que os resíduos do rompimento sigam para o rio Parauapeba. Olha isso, olha a gravidade. Então você imagina a comunidade toda que depende do rio Parauapeba para o abastecimento, para a irrigação. Se esses rejeitos chegarem até lá, é outro desastre catastrófico ainda maior do que aconteceu em Mariana, meu Deus do céu. Sem dúvida nenhuma. E olha, pelas imagens que a gente está mostrando, imagens do nosso helicóptero, imagens das pessoas que mandaram, os que moram, os que estavam trabalhando ali, dá uma demonstração da tragédia que é. É uma tragédia incrível. Agora, não se tem a dimensão do número de mortos e feridos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, infelizmente, vamos torcer e rezar para que não tenham vítimas fatais, mas do jeito da maneira como a gente está percebendo e vendo as imagens, está tudo coberto. A partir do instante que tudo se cobre, e aquele resgate dramático que nós acompanhamos aqui, com aquelas 3 pessoas que foram encontradas pelo helicóptero, está aí, ó, afundadas. Elas estavam as 3 na lama até o pescoço quando o helicóptero chegou aí, ó. A senhora que nós acompanhamos todo dia foi retirada agora, está com a perna quebrada, e depois os outros 2 homens também foram resgatados. Mano. Me preocupa porque essa é mais uma entre as mais de 50 barragens do Brasil. E essa está na lista, essa barragem que se rompeu, barragem 1, ela está na lista entre as barragens sem garantias de estabilização. Quer dizer, um horror. Me dá aqui o Gabriel Rodrigues novamente, porque ele tem outras informações direto de Minas Gerais. Gabriel. Matheus, só para a gente ter uma noção clara dessa tragédia que infelizmente já era anunciada, o Hospital João 23, que é a maior emergência pública aqui do estado de Minas Gerais, referência em politraumatismo e uma série de outros tipos de atendimento, acabou de fechar as portas da emergência. Todas as pessoas aqui da capital e da região metropolitana que forem vítimas de qualquer problema que não esteja relacionado ao rompimento dessa barragem devem procurar outros hospitais públicos. O João 23, ele fechou as portas justamente porque ele tem um plano de catástrofe que é colocado em prática imediatamente após qualquer situação desse tipo. Então, o hospital agora ele está pronto para receber todas as vítimas dessa tragédia, independente do número de pessoas que acabarem se tornando vítima desse rompimento de barragem. A mulher que foi resgatada de helicóptero provavelmente também deve ter sido encaminhada para o pronto-socorro do Hospital João 23, que começa a fazer uma verdadeira mudança interna, Matheus. Pessoas que estão internadas em alguns leitos são transferidos para outros locais do hospital para que todo um andar fique disponível para o recebimento dessas vítimas. Então, se o Corpo de Bombeiros já comunicou ao hospital e o hospital já colocou em prática esse plano, a probabilidade de que existam vítimas graves nessa tragédia fica cada vez maior, Matheus. Um exemplo, a atitude emergencial e o plano de atendimento desse Hospital João 23, que é referência em politraumatismo, um dos maiores hospitais do Brasil, hospital público. Então a informação do Gabriel Rodrigues acaba de confirmar que uma das alas do hospital será usada somente para esse atendimento. A gente está tendo a cobertura completa para todo o Brasil. Eu vou pedir licença para você de casa por um minuto. Eu preciso trazer um recado agora do Gotino e eu já volto com a cobertura completa desse caso.